Vamos falar sobre ansiedade, o que é ansiedade e também, ela sempre existiu. Sim, sempre esteve aqui na vida do ser humano nesta terra. Só que não se falava tanto, é isso? Isso, e a ansiedade, Priscila, ela é uma reação natural do nosso corpo, diante de uma situação nova, de uma situação desafiadora, ameaçadora. Por exemplo, antes de vir aqui para a entrevista, eu estava ansiosa, né, de lhe ver, de estar aqui, de estar... Mas você viu que a fuleiragem é velha, a gente tá tudo em casa. Então, diante de uma entrevista de emprego, um estudante que vai fazer uma prova, é natural que a ansiedade exista. A ansiedade é um estado de alerta, o nosso corpo fica em alerta. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo. Igual no Divertidamente lá, né? Exatamente. A ansiedade é absolutamente normal quando existe uma situação, quando é uma resposta a uma situação e quando ela é passageira, ela passa. Por exemplo, eu estava ansiosa antes de chegar aqui. Quando eu cheguei, que você me acolheu com esse sorrisão, que os meninos começaram a brincar, que eu já vi ali o chocolate, eu já relaxei. Então a ansiedade passou. Mas quando essa ansiedade não passa, aí a gente precisa olhar com mais cuidado. Ou quando essa ansiedade surge sem haver uma situação ameaçadora, sem haver um motivo para que eu fique ansiosa. Do nada. Isso, aí a gente não está mais falando de uma ansiedade natural, normal, uma resposta do nosso organismo. Todo mundo ter, de Exatamente. Aí talvez a gente já possa estar falando de um transtorno de ansiedade, né? De uma doença, de uma patologia como outra qualquer, que envolve questões genéticas, se existe histórico na família de outras pessoas que já tiveram ou que têm um transtorno de ansiedade, há uma probabilidade maior de desenvolver, né? Quando a gente começa a perceber que essa ansiedade, ela começa a trazer muito sofrimento, a gerar prejuízos, inclusive, na vida da pessoa. Então, aí a gente já precisa começar a olhar de uma forma mais cuidadosa e a buscar ajuda, a avaliar, buscar uma boa avaliação e, se necessário, o tratamento adequado. O primeiro caminho, então, se a gente detecta que a gente tem alguns sintomas, inclusive está aqui na tela, vou pedir para encher a tela de quem está em casa e a gente vai comentar, claro, também, mas aí detectei, tira o GC, galera, por favor, detectei algum sintoma e diante do que você falou também, daquela coisa de não ser natural, o primeiro profissional que a gente procura é o psicólogo. Sim, a gente pode, claro, começou a ter, por exemplo, comecei a ter muita falta de ar. Normalmente, o que é que acontece, Priscila? As pessoas procuram um médico ou chegam até a ir para um hospital. Porque não imagina que seja, né, uma ansiedade. Quando a gente está até num quadro um pouco mais intenso, uma crise de pânico, que as pessoas acham que vão morrer, que o coração está batendo tão acelerado, que elas acham que estão infartando, que dá um nó na garganta, corre para o hospital. Aí faz todos os exames cardiológicos. Primeiro a gente precisa descartar as questões fisiológicas. Então é interessante procurar um cardiologista, é interessante fazer esse check-up fisiológico. Descartou, não tem nenhuma questão fisiológica orgânica, aí vamos avaliar o aspecto emocional. Aí a gente precisa procurar um psicólogo. E muitas vezes, quando a ansiedade é diagnosticada, se já está realmente num patamar mais avançado, de muito prejuízo, da pessoa já está, por exemplo, sem conseguir ir para a faculdade ou afastada do trabalho. A ansiedade hoje é uma das principais causas de afastamento laboral, né? Para você ter uma ideia, o Brasil, minha gente, é o país mais ansioso do mundo. Meu Deus, Bia estava me contando do levantamento que teve. Exato. Eu fiquei chocada. Nós temos uma estatística hoje da Organização Mundial de Saúde que coloca que nós temos uma média de 9,3% da população com ansiedade, com transtorno de ansiedade. Não é ansiedade normal, é ansiedade patológica. Isso está relacionado com a média de 19 milhões de pessoas. Meu Deus, é e um outro ponto que é interessante também a gente trazer, o ano passado, pela primeira vez na história, nós tivemos uma estatística, né, do SUS, destacando que temos mais crianças e adolescentes buscando tratamento e consultas para ansiedade do que adultos. Então eu digo, tem uma coisa muito errada acontecendo, né? Porque tudo bem, na vida adulta ainda eu tenho trabalho, tem as minhas cobranças, esse excesso de cobrança, o medo de falhar, as contas, as responsabilidades. Mas crianças e adolescentes tendo crises de ansiedade, né? Tendo que buscar esse tratamento, a gente tem algo aí que a gente precisa olhar com muito cuidado. Na sua experiência, a gente pode dizer assim, que a internet, que o celular, que a tecnologia aqui na mão dessas crianças é uma das causas?
Sim, a ansiedade a gente fala que é uma doença de excessos. É excesso de preocupação, excesso de cobrança e excesso de estímulos. Então, o que é que está acontecendo com as nossas crianças hoje? Elas estão excessivamente estimuladas. Esses vídeos rápidos, música, som, movimento, elas não conseguem mais ficar no tédio, Priscila. Elas não conseguem mais ficar um óciozinho, no ócio, paradas, porque como é que a gente sabe que não está ansioso? Quando eu estou aqui no momento presente, no aqui, agora, com você. Vivendo isso. E as nossas crianças estão o tempo inteiro. O que é que eu vou fazer? Qual é o vídeo que eu vou assistir? Mamãe, o que é que a gente vai fazer agora? Parece que não conseguem mais ficar, né, nessa presença, nessa calma. Desafio, né? Para psicologia, para psiquiatria, para o mundo médico também como um todo e para os pais. Sem dúvida. Principalmente, porque é uma característica dessa nova geração. Sim. O acesso tão fácil às telas, né? A toda essa informação, esse surto coletivo de informação e desse pensamento acelerado o tempo todo. Um dos livros mais vendidos agora, né, que foi um boom, é justamente A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo americano, e que ele vem destacar justamente isso, que a gente saiu de uma infância do brincar para a infância do celular. Então, crianças não brincam, não correm, né? Meu Deus. E aí, é essa situação que a gente vem vivenciando hoje. Crianças muito novas tendo que tomar medicação, tendo que fazer tratamento, tendo que se internar. Mas tudo bem também, vamos lá. Papais, mamães, famílias que nos assistem, que estão aí com as crianças, com adolescentes, detectaram seu filho, seu pequeno, tá com ansiedade, né, que não é a natural. Vamos tratar. Vamos cuidar, porque há tratamento. Sim, inclusive, quando você traz essa questão dos sintomas físicos, é muito importante, principalmente quando se trata de criança. Dificilmente uma criança vai dizer, mãe, eu tô ansiosa, pai, eu tô ansioso, porque ele nem sabe muitas vezes o que é isso. É bom isso aqui para pai e mãe, né? Bota de novo, Bia, na tela enquanto ela fala, por favor. Então, a criança, ela vai começar a ter, né, muitos medos. Às vezes ela tá com medo, fica com medo de ir para a escola, com fobia de ir para a escola, com ansiedade de separação, com muito medo de estar longe dos pais, dor na barriga. Aqui, ó. Bota aí, Bia, na tela, mãe, por favor. eu tô com dor na barriga. Ó, tá ali, ó. Palpitações. Alô, quem tá aí dentro? Palpitações. Dor de cabeça. Isso. Falta de ar. A história aqui da dor de barriga que você comentou. Ataque cardíaco. Nossa, o que a gente ouve. Isso aqui é, nossa, na criança, né? A história da dor. Mamãe, eu tô com a dor na barriga, eu tô com a dor na barriga, eu tô com a dor no peito. Então, isso são sinais que a gente precisa ficar em alerta. Precisa... Náusea. Exatamente. Aperto no peito, sudorese excessiva, aquela mão suando, né? E dores musculares. Sim, por causa da tensão, porque na ansiedade, a ansiedade gera tensão. O corpo fica... Outras questões, bruxismo, né? Quando a gente vê crianças ou adultos, né? No ranger dos dentes, tensão na mandíbula, tensão nos ombros, no pescoço, porque a ansiedade, ela tem a ver com o estado de alerta constante. Eu não estou em alerta só quando eu estou diante de um perigo, eu estou num alerta constante, então meu corpo fica em alerta. E aí chega uma hora que dá uma sobrecarga. Cansa, né? Meu Deus do céu. Aí vamos lá. Pais, mães, famílias, vocês do YouTube, estou vendo aqui as perguntas, vou falar aqui com a Débora, calma, inclusive até a Levita está falando de queda de cabelo por causa de ansiedade, que é diferente da depressão. Isso. Só a gente hoje está falando sobre ansiedade, tá, minha gente? Detectamos, é aquilo ali, é ansiedade. Como é que é uma crise de ansiedade? Quando que a pessoa tem uma crise? Débora? Uma crise de ansiedade, ela acontece como a gente colocou. Vamos imaginar que não tem nada, nenhuma situação nova nem ameaçadora para mim. E eu simplesmente começo a sentir meu coração a bater muito acelerado, começo a ter falta de ar, todos esses sintomas sem ter uma situação desencadeadora. Tá? Claro, eu posso ter uma crise de ansiedade diante de uma situação desencadeadora, posso também. Vou ter uma prova, estou muito nervosa, não estudei direito, não dormi bem, não me alimentei bem, tenho falta de ar, posso, certo? Então, aqui são situações de crise de ansiedade quando o nosso corpo, quando a gente perde o controle do nosso corpo. E um ponto crucial é a taquicardia e a falta de ar. Então, o que acontece também? A gente começa a respirar e o ar vai entrando e a gente não solta. Né? Não, a gente inala, mas não exala. Então o pulmão vai enchendo. E chega uma hora que a sensação é que não tem mais espaço mesmo. O pulmão está tão cheio que eu não consigo mais respirar direito. Então aqui a gente vai entendendo esse processo de uma crise de ansiedade. O que a gente faz num caso de crise? Quem está vendo a gente agora, Bia até falou de uma dica aqui que eu vou já perguntar, mas deixa eu ouvir primeiro o que a Débora vai dizer. Primeira coisa, se a gente está diante de alguém que está tendo uma crise de ansiedade, gente, não julgar. Ah, isso é besteira, é frescura, é exagero seu.
Não é uma questão da mente, é uma questão que passa a ser fisiológica, é o corpo. Né? O corpo, a mente sai de cena, né? Então, primeira coisa, não julgue, chegue junto, né? E aí você vai se aproximando. Olha, vamos respirar aqui junto comigo. Respiração, primeira coisa então. E aí uma coisa importante na respiração, trabalhar também a expiração, porque Puxa o lembrem, ar e provavelmente o pulmão já está cheio. Então a gente vai tentar ajudar essa pessoa a soltar o ar. Então, olha, fulaninho, vamos experimentar tirar um pouquinho, soltar um pouquinho, liberar um pouquinho desse seu pulmão. Vamos imaginar um canudinho que a gente está soprando. Tem uma estratégia que a gente utiliza muito, inclusive com criança, que é aquela historinha. Vamos imaginar que você está cheirando uma flor e soprando uma vela. Né? Que você vai puxando devagarzinho, soltando devagarzinho. Às vezes, toques, por exemplo, a pessoa, deixa eu botar o meu pé em cima do seu, aterrar. Sentir o pé bem no chão, segurar as mãos. A gente precisa passar segurança para a pessoa que está. Porque uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, no colo, literalmente, ela está muito assustada, ela está insegura. Então ela precisa sentir segurança. Ela não precisa de crítica, ela não precisa de julgamento, ela não precisa, é frescura, deixa de besteira, isso vai passar. Não é assim. Então a gente precisa estar junto, passar segurança, confiança. Eu estou aqui do seu lado, eu vou lhe ajudar. Você não vai morrer, porque a sensação, às vezes, de morte, né? Principalmente numa crise de pânico, é que você vai morrer. E não vai. Se for a crise de ansiedade, não vai. Vai passar. Né? Então, estou aqui, vamos respirar junto, vamos comigo. Bia falou aqui, me lembrou muito bem que a gente, inclusive, né, Bia, a gente até usou um dia aqui que a gente precisou. Água gelada nas mãos e nos pés. Isso. Tem comprovação? É para usar mesmo? Pode aproveitar dessa dica? Porque na crise de ansiedade, né, chega uma hora que a mente já está ali, você está nos pensamentos, no medo acelerado. Então, se a gente traz para o corpo, para a sensação, ajuda bastante. Então, água gelada, porque eu saio da minha mente, eu vou para o meu corpo, vou sentir a água gelada. Né? Quando eu falo do pé, eu colocar o pé em cima do seu, o seu pé vai sentir o chão, né? Vai sentir o meu pé, o toque das mãos. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa venha para onde? Para o aqui e agora. Porque na ansiedade, a gente se perde, a gente sai do momento presente, né? Então, quando a gente consegue ir trazendo essa volta, pessoa, né? Às vezes, né, se ela tem fé, uma oração, né, uma música, tudo que a gente, todos os elementos que a gente puder ter. Para acalmar e dar segurança. Para trazer ela para o aqui e agora, para acalmar, para trazer segurança, a gente vai fazendo. Claro, diminuiu, mas ainda assim está muito forte e tudo. Aí às vezes a gente precisa realmente levar num pronto-socorro, tomar um ansiolítico, uma medicação para diminuir. Agora lembre, o ansiolítico ele vai aliviar os sintomas do corpo, ele não vai tratar a causa. Por isso que a gente precisa da medicação para organizar toda a parte neuroquímica do nosso corpo, mas a psicoterapia ela entra porque eu vou precisar trabalhar e entender quais são os meus gatilhos de ansiedade, ou o que está acontecendo. E uma coisa, Priscila, que a gente não pode desconsiderar. Nós somos uma geração, tanto de adultos, crianças e adolescentes, que vivemos uma pandemia. A ansiedade pós-pandemia ela aumentou de uma forma considerável. Né? Nunca na história a gente tinha vivido uma experiência dessa, de total privação social. Nós que somos seres sociais. Então, hoje a gente tem tido aí realmente uma crescente nesse sentido. Deixa eu tentar ajudar aqui um pouquinho quem está em casa. Tá aqui o Aldevândio falando dos remédios, se eles causam efeito colateral, para quem tem ansiedade toma remédio, por exemplo, falta de apetite. É necessário realmente o consumo de remédio para tratar a ansiedade? Se é uma ansiedade patológica, como a gente está vendo, às vezes é necessário sim a medicação, tá? Agora, existem várias medicações para vários tipos de ansiolítico. E aí a gente precisa ir trabalhando, o médico vai trabalhar com ele, o psiquiatra vai trabalhar com ele, qual é a medicação que melhor se adequa à rotina dele, né? Tem pessoas que se adequam a uma determinada medicação, outras a outra, é muito particular. É extremamente pessoal esse processo, né, de adaptação à medicação, exatamente. Valdilene Freire perguntando do gelo. A gente acabou de falar que é bem legal porque sim, é o trazer a pessoa de volta, Valdilene. Para a sensação, para o corpo. Pra estar presente aqui agora. A Lidy Maria falou que teve uma crise de ansiedade, que as unhas ficaram levemente roxas, a respiração ofegante. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas foi só uma vez, graças a Deus, porque pode ter caso também da pessoa ter uma vez na vida e pode não sim, tem mais, né? Pode sim. O Jonatas Caetano, com o tratamento psicológico, os pensamentos se acalmam?
a gente costuma falar que existem sim pensamentos perturbadores, né? Como a gente fala hoje, gatilhos, que situações em que eu me sinto realmente ameaçada, nem é uma situação concreta, real, mas é um pensamento que vem e que o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que não é. Se eu penso que é, minha mente e meu corpo já vai responder como se fosse. Então, a gente tratando, sim, esses pensamentos, essas crenças, essa construção, esse alerta, disparou o alerta, a gente precisa entender o que foi que desencadeou esse alerta. A gente vai conseguindo, sim, ir trabalhando essas questões, porque a ansiedade é fisiológico, é emocional e é comportamental. Então, envolve todas essas esferas. Ó, a Rosângela contando. Sou ansiosa, gente. Coloco música para relaxar, uma boa música e tudo se acalma. A Francisca Linhares diz que toma lítio. Ajuda? Sim, o lítio ele é um estabilizador de humor, né? Ele pode ser utilizado sim, porque a ansiedade ela também caminha muito próxima da depressão no sentido, Priscila, que são comorbidades. O que é que são comorbidades? São doenças que se associam. Por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade e que não tem um tratamento, né? Chega uma hora que ela está tão esgotada, que ela está tão exausta de viver, está tão estafada, que ela pode sim começar a apresentar sintomas de depressão. Falta de energia, falta de ânimo, né? Um pessimismo. Então, elas podem estar associadas. É tanto que as medicações, elas acabam, boa parte da medicação para ansiedade, ela está relacionada com a depressão. Então, a gente trata, né, dessa maneira. Regina Carvalho, meu filho de 5 anos rói muitos dedos. Isso pode ser um sintoma de ansiedade? Pode sim. Há uma criança que está ali o tempo inteiro roendo. Tem crianças que roem até se machucar, que começam a arrancar a cutícula, né? Isso a gente precisa, sim, olhar e acompanhar. Ajuda, sim, né? Jana Santana diz que está amando as explicações da Débora sobre esse assunto tão importante. Obrigada, né, Débora? Obrigada, Jana. Amando. Regina, meu filho é tímido e ansioso, não consegue nem apresentar os trabalhos da escola. O que devo fazer, Pice? É interessante, Regina, buscar ajuda. Eu imagino que seja uma adolescente, né? Já apresentando o trabalho, escola, tudo. Né? A adolescência é um momento da vida que a gente começa a se preocupar muito com a opinião das outras pessoas. O adolescente, ele tem uma necessidade de pertencimento, de validação. E apresentar um trabalho é se sentir julgado pelos outros. Então, tem muitos que se sentem extremamente ansiosos nessas situações. E a gente também tem a situação da ansiedade social, da fobia social, né? Adolescentes ou adultos que criam realmente um verdadeiro bloqueio em estar diante de outras pessoas, em sair para lugares que tem outras pessoas, onde elas se sentem ameaçadas, em perigo. Tanta fobia nova que apareceu agora, fobia assim, né? Meu Deus, eu fico desesperada quando eu ouço mais uma novidade, meu Deus do céu, para a gente ter que lidar, para o corpo da gente, para a mente da gente, misericórdia. Ó, a Malu Nascimento, Pri, pergunta para a Pício o que devo fazer para ajudar meu marido, que está com muita ansiedade, passando mal, só quer dormir, fico triste porque não sei o que fazer para acalmá-lo, para deixá-lo tranquilo. Eita. Esse é um caso que provavelmente é interessante já buscar uma ajuda médica para avaliar, para ver realmente se essa apatia, se essa ansiedade, se essa coisa dele querer só estar deitado, se tem uma questão, como eu disse, a gente primeiro sempre tem que descartar a questão orgânica, às vezes hormonal, né, Priscila, dependendo da idade, mulheres quando estão entrando na menopausa, né, homens, então assim, se tem alguma situação acontecendo, algum problema no trabalho, algum problema na família, primeiro a gente vai dar essa investigada para poder buscar o tratamento adequado. Por isso que a terapia é interessante tão bom, ela ir com ele buscar. Olha, Malu, tá vendo? Uma consulta, porque às vezes sozinhos eles não vão, viu, gente? A família precisa pegar na mão e dizer, ó, eu vou com você, eu já marquei, tal dia, tal hora e eu vou com você lá. Muito bem. Porque muitas vezes eles não têm força para buscar essa ajuda.